Olá, olá, super segunda-feira para você, hoje dia 6 de julho de 2020, está no ar o seu programa Mais Notícias, o programa jornalístico aqui da TV Mais. Vamos juntos até o meio-dia com muita informação. Como foi o seu fim de semana? Espero que você tenha tido um fim de semana de bênçãos, de vitórias e que a sua semana seja também igualmente de bênçãos, tá bom? Vamos juntos aí lutar por aquilo que a gente acredita, sem desistir jamais. Está no ar o Mais Notícias e no programa de hoje você vai acompanhar aí os números do coronavírus. Daqui a pouquinho a Geisiane Lemes vai trazer para a gente os detalhes do coronavírus. Ela já está aqui comigo. Mato Grosso que atingiu aí 21 mil casos confirmados de coronavírus. Daqui a pouquinho a Geisiane vai detalhar esses casos para a gente. Você também vai ver aí as aulas das redes pública e particular estão aí paralisadas, suspensas desde o mês de março. Como fica a situação nas escolas particulares? Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esse tema. O governo federal já pensa na retomada da economia. O Juarez Fiel vai trazer as informações para a gente de como será a retomada da economia em Mato Grosso. E também vamos falar aí do Instituto Flauta Mágica. Não sei se você já acompanhou uma apresentação do Flauta Mágica, mas é a pura tradução da beleza. E daqui a pouquinho esse mestre vai estar comigo aqui, Gilberto Mendes. Muito obrigado, Gilberto, pela participação hoje aqui no Mais Notícias. É um prazer receber você aqui. E daqui a pouquinho a gente vai estar conversando sobre o Flauta Mágica e sobre os projetos, né? Como que fica o projeto Flauta Mágica agora em tempo de pandemia. A gente sabe que eles não podem parar, né? E se não pode parar, como que fica? Estão fazendo como para manter a meninada aí em plena atividade? Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. O nosso site, tvmaisnews.com.br, você sabe, é o site onde você fica sempre muito bem informado, muito bem informada, todos os dias. As principais notícias você acompanha aqui no nosso site. Aproximadamente 187 mil pessoas apresentam sintomas gripais em Mato Grosso. Além do coronavírus, temos a gripe que está chegando por aí. Caixa Econômica deposita saque emergencial do FGTS para nascidos em fevereiro. Tem mais, baixa um pouquinho aqui para a gente ver o que está para baixo ali. Baixa um pouquinho mais, vamos lá Eu quero falar um pouquinho aqui do artigo que eu escrevi essa semana, as eleições que eu quero, e eu acredito que as eleições que você quer também, né? É um artigo que eu trato da participação das pessoas nas eleições, é o momento mais importante para o cidadão, é o momento do voto, onde ele diz não à mesmice, onde ele diz não àqueles que estão fraudando, àqueles que estão na corrupção, mas também é o momento de você escolher aqueles que têm propostas e aqueles que vão apresentar propostas. Então, quem não apresentar proposta nas próximas eleições aí de 15 de novembro, nem conte com o seu voto. Político que não apresentar proposta não merece estar na Câmara Municipal. Político que não apresentar um plano de governo não merece estar na Prefeitura. Então, é sobre esses temas aí, vale a pena dar uma lida, tá bom? Geisiane Lemes, bom dia. Quais são os números que você traz para a gente do coronavírus nesse início de segunda-feira, início de semana? Parece-me que o número de mortes também foi grande nas últimas 24 horas. Tudo bem? Bom dia, Luiz. Bom dia para você que acompanha o nosso programa. Então, esse último final de semana foi mais um recorde aqui em Mato Grosso, tanto de número de óbitos quanto de número de casos confirmados da Covid-19. Somente no final de semana, o Mato Grosso teve um registro aí de 35 óbitos em 24 horas. Inclusive, a gente quer até mostrar aqui que um desses óbitos que foi registrado aqui no nosso estado foi de um colega de trabalho da TBO, daqui de Cuiabá, que foi o Pedrinho. A gente tem a foto dele para mostrar aí. Ele era funcionário da TBO aqui de Cuiabá e veio a falecer ontem. Ele passou mal durante a semana, chegou a ser internado, mas infelizmente não resistiu. A gente não tem a foto dele aí para mostrar agora? Não, já está no ar. Está mostrando, tá né? no ar a foto do Pedrinho. Nossos sentimentos à família, aos familiares. Está aqui esse grande profissional que ajudou a escrever a história da televisão mato-grossense, que perde a luta para o coronavírus. Eu também perdi um amigo nesse final de semana, o Toninho, o Antônio Carlos, era um cara fantástico, proprietário de uma farmácia aqui em Cuiabá, e infelizmente também sucumbiu ao coronavírus. Tem muita gente morrendo. As redes sociais estão de luto de cima a baixo. Ontem eu fui olhar o meu Face, há dias que não olhava, me assustei quando vi tantos lutos, tantas pessoas de luto pelas mortes de parentes, de amigos, de pessoas queridas. E o Pedrinho era uma dessas pessoas muito queridas pela classe, pela categoria, que há anos vinha atuando aí na TBO.
e nos deixa de forma prematura. Crisiane. Isso, ele tinha 59 anos e só na TBO ele já tinha 30 anos que ele trabalhava ali e infelizmente veio ser mais uma vítima aí desses números que foram registrados no final de semana. E com isso, agora Mato Grosso tem 821 óbitos por Covid-19 e o número de pessoas contaminadas no final de semana, na sexta-feira, era cerca de 18 mil. E ontem, no último boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde, chegamos a 21.081 casos confirmados, ou seja, é o número de pessoas que testaram positivo para a Covid-19. Então, os números estão aumentando, não é tempo mais de achar que isso é só uma gripe ou que isso só está pegando no vizinho, não vai chegar em mim. É tempo de consciência, Luiz, porque esses números não é só a questão o número de pessoas infectadas, é o colapso que está na saúde também. Não tem mais vaga na UTI, por mais que o boletim da Secretaria Estadual de Saúde aponta que são 97% a taxa de ocupação na UTI, mas os relatos, principalmente da Defensoria Pública do Estado, que teve que emitir várias liminares para tentar conseguir uma vaga na UTI, e mas mesmo nem assim... com liminar o pessoal está conseguindo, isso. Né? No final de semana teve o registro a morte de uma idosa que estava na fila de espera por uma UTI na UPA do Pascoal Ramos e também ela veio a óbito porque mesmo com a liminar ela não conseguiu essa internação. Então, Mato Grosso... Agora é incrível que fala que né, nesse painel aqui mostra que são 7 leitos de UTIs disponíveis, né? Isso. Mas mesmo com 7 leitos disponíveis, não tem leito para ninguém. Não tem leito. Esses leitos estão sendo segurados, será? Então, a Defensoria Pública, o Defensor Público, ele até divulgou na semana passada que o que ele constatou, que muitos municípios do interior do estado, eles estão tirando o número de leito disponível do cadastro do sistema de saúde. Então, mostra que lá tem o leito disponível, mas lá ele tirou do cadastro como se já tivesse ocupado. Então, até isso está sendo mais um problema enfrentado pela Defensoria Pública do estado. E em Chapada dos Guimarães, a partir desta segunda-feira, começou a funcionar o Centro de Atendimento do Coronavírus. É um local que vai ser próprio para atender os pacientes que vão passar primeiro por uma consulta e depois eles vão fazer o teste rápido e será coletado aí. Esse vídeo aí mostra lá onde que é o Centro de Atendimento ao Coronavírus em Chapada dos Guimarães. Que a pessoa ela vai ter essa consulta médica e depois vai fazer o teste rápido, se testar positivo, ela vai receber os medicamentos necessários, enfim. É uma medida que a Secretaria Municipal de Saúde... Para centralizar. Isso, para não esperar que somente venham as pessoas que estão com algum sintoma. E lembrando que Chapada dos Guimarães tem 109 casos confirmados e já teve 4 óbitos por conta aí da Covid-19. 21.081 casos confirmados, 821 óbitos. Esses são os números de Mato Grosso até aqui. Isso. Todos os municípios praticamente, temos 4 municípios só, sem nenhum caso confirmado, mas os demais todos possuem pelo menos um caso. Isso. Cuiabá, Várzea Grande, Rondonópolis, Sorriso, Lucas do Rio Verde, Tangará da Serra, Primavera do Leste e Sinop estão aí entre os municípios com maiores números de confirmação da Covid-19. Cuiabá tem atualmente 4.949 casos confirmados e Várzea Grande 1.597 casos confirmados da Covid-19. Em Cuiabá, conforme o boletim da Prefeitura, já são 836 recuperados e 247 óbitos de residentes e 122 de não residentes. Esses números foram divulgados ontem pela Secretaria Estadual de Saúde e pela Prefeitura de Cuiabá. Crisiane, pois não? Sim. E no meio disso tudo, Luiz, a gente queria até mostrar aqui algumas cenas que viralizaram na internet, que é o vídeo de um menino que ele se vestiu todo de plástico para ele conseguir dar um abraço na avó, porque a gente sabe que nesse período o contato físico, o abraço, a aglomeração é algo que é fundamental para a gente evitar o contágio da Covid-19. E esse menino, ele conseguiu arrumar uma alternativa para ele conseguir visitar a avó. Cadê o vídeo?
é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito no universo tão vasto e bonito. É saber sonhar. Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações. E assim ter amigos contigo em todo. A gente está sentindo falta, né, do abraço. Bastante. Falta desse aconchego, né, de pegar na mão, apertar forte, né? A coisa está... Deixa eu conversar com a Lívia Filadelfa. Lívia é correspondente da TV Cultura na Europa, está na Alemanha. Lívia, está faltando esse abraço, né? Não está difícil ficar sem abraçar, sem pegar na mão. Você viu que a tentativa foi bem criativa, né, do menininho. Se vestiu todo de plástico, foi lá visitar os avós. Mas a humanidade está já com a super falta disso tudo, não tá? Bom dia e obrigado pela tua participação aqui no Mais Notícias. É um prazer recebê-la aqui. Olha, eu estou sem retorno da Lívia aqui. Bom, daqui a pouquinho, Lívia, eu vou voltar com você, porque deu um probleminha técnico aqui. Nós vamos regularizar e já voltamos com a Lívia, porque eu preciso ouvi-la. Até porque as informações que ela vai passar para a gente são muito importantes, uma vez que a Alemanha já esteve com números lá em cima, teve um lockdown, aí, uma quarentena fortíssima de pelo menos 3 semanas. Então a gente vai saber dela como é que foi passar por tudo isso, né? A Alemanha que hoje já está com números bem menores. Voltou agora? Deixa eu só verificar, Lívia. Vamos ver se o seu áudio agora aparece aqui para mim. Tudo bem? Bom, daqui a pouquinho, então, a gente confirma com a Lívia aí. Enquanto isso, Geisiane, e os números nacionais, como é que estão? Então, Luiz, o último boletim que foi divulgado ontem, né? O Brasil está com 1.603.055 casos confirmados de Covid-19 e o número de óbitos é 64.867 óbitos por conta da doença. E o país já contabilizou 1.577.004 casos confirmados de pessoas infectadas pelo coronavírus. E esse número pode ser atualizado ainda hoje, né, por conta dos números de pessoas que também estão aí com suspeitas da doença. E a gente continua acompanhando esses dados aqui. E uma coisa que eu queria mostrar também, Luiz, é com relação à proteção que as crianças estão tendo por conta da Covid-19, né? Essa imagem aí é uma foto que, assim, viralizou bastante. Esse é o Diego, o produtor Diego aqui da nossa TV. E essa nenenzinha é a Rafaela Liz, de apenas 2 meses, né? E a mãe teve que colocar essa proteção nela por conta desses casos de Covid-19. Por conta da visita do Diego. Isso, por conta da visita dele, mas é a filha da Simone Fonseca, mas é para você ver esse novo normal que nós estamos vivendo, né? As crianças que estão nascendo nesse período de pandemia, o cuidado ele é redobrado, né? E ficou uma foto linda e que chamou bastante atenção nas redes sociais. E nesse momento ficou claro para todo mundo que o coronavírus não escolhe idade, não escolhe sexo, não escolhe opção religiosa, né? Tivemos aí recentemente a morte do pastor da Igreja Assembleia de Deus. Enfim, tá complicada a situação.
é preciso ter muito cuidado, né? Todo cuidado é pouco. Restabelecido o áudio da Lívia? Ainda não? Então vamos fazer o seguinte, nós vamos para um rápido intervalinho, vamos fazer um intervalo rápido e a gente volta do intervalo então, já com a entrevista da Lívia, falando sobre como está a situação do coronavírus lá na Alemanha, na Europa, né? Porque alguns países já estão flexibilizando, então ela vai trazer todas essas informações para a gente aqui no Mais Notícias. Eu espero por você, são 11 horas 15 minutos, voltamos em instantes, até já. Algo novo todos os dias. tvcultura.com.br é para quem quer saber mais. Mais música, mais arte, mais educação, mais receitas. Tudo sobre TV, lives, muita diversão e notícias. Informação que vale ser compartilhada. Quer saber? tvcultura.com.br é mais que um site, é cultura. Ele é dono de qualidades incríveis e também de uma legião de fãs. Mas tem um parente que, para ser ainda mais especial, não precisa de nada disso. O irmão do Jorel. Vamos acompanhar isso de perto. De segunda a sexta, 6h45 da tarde. A transmissão do vírus ocorre de pessoa para pessoa. Por isso, evite contato com gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro e com pacientes, objetos ou superfícies contaminados. Lave as mãos com frequência, especialmente após o contato com pessoas doentes ou com o meio ambiente. Estamos de volta, 11 horas e 17 minutos, 11h17. Agora sim, tudo ok, tudo resolvido, problema de áudio resolvido e sanado. Lívia Filadelfo, bom dia. Agora sim. Bom dia, Luiz Fernando. Agora estou te ouvindo perfeitamente. Bom, nós falamos do abraço, eu não te ouvi. Como que... Tá fazendo falta isso, não tá? Pois é, Luiz Fernando, bom dia a você, bom dia a todos que estão nos assistindo. Realmente a gente nunca imaginou que fosse sentir tanta falta desse toque, dessa proximidade com as pessoas que a gente gosta. Aí no Brasil, aqui na Alemanha, acho que no mundo inteiro é o que as pessoas estão mais sentindo nesse momento. A Alemanha foi um dos primeiros países a sentir para valer os efeitos do coronavírus. Como é que foi para você, que já está aí há 2 anos, passar por esse momento tão delicado? Como é que foi aquele momento e como é que está a situação hoje? Faz um paralelo para a gente. Então, Luiz, foi acho que para todo mundo foi uma mudança muito drástica na nossa rotina, de deixar de sair na rua, né? É uma coisa que a gente, acho que ninguém nunca imaginou que ia passar por isso. E hoje, como é que está a situação? Vocês estão me ouvindo? Tá, estamos te ouvindo. Bom, atualmente a situação já está um pouco melhor. Nós vivemos aqui uma quarentena bem rígida durante 3 semanas, com o fechamento das escolas, das fábricas, todo o comércio, serviços não essenciais. Por não de relaxamento dessas medidas e... Vamos tentar. Caiu? Não voltou? Bom, Juarez Fiel, você vê que... Estamos aqui. A internet, né? A internet... Faz parte, já é o novo normal. Às vezes nos surpreende, né? Então, Luiz, esse é o novo normal. Olha lá, a Lívia chegando. Voltou. E nós vamos fazer esse bate-bola com ela aí, vamos... Caiu. Sim, voltou de novo, Lívia. Voltou. Volta aí, Lívia. Só que travou de novo. Nós queríamos tanto essa entrevista. Mas, Juarez, o novo normal é algo que até agora não se colocou, né?
Luiz, a cada dia uma novidade, cada situação é uma situação. Quer dizer, o cuidado, eu tenho insistido muito, Luiz, e você já sabe disso, é uma opinião bem forte minha, é o cuidado individual. Se eu não me cuidar, quem que vai cuidar de mim? Então, o que nós temos feito? Aqui na TV, aonde a gente vai, o banho, cuidado higiênico muito maior, redobrado, com alimentos, com tudo. E vamos tocando a vida, não tem jeito, nós vamos ter que fazer esse enfrentamento. Por exemplo, eu tenho hoje... Inevitável, Luiz, né? Inevitável. Eu tenho assim, Luiz, hoje um resultado aqui no estado de Mato Grosso, que eu acho que a gente poderia até abordar enquanto que a Lívia, se a gente puder trazê-la de volta. Por exemplo, a Agência Brasil, olha lá ela, vamos lá. Chegou aí, Lívia? Podemos falar? Olha que bom. Vamos ver se a gente consegue agora. Mas isso é mais do que natural. A internet é boa, mas às vezes nos prega essas peças, né? Mas você estava falando. Oi, Luiz, estão me ouvindo agora? Tá difícil agora a comunicação hoje, né? Infelizmente. Não, mas agora vai dar certo. Vamos. Estou aqui fazendo figas. Tá, vamos retomar. Eu estava falando, não sei se vocês conseguiram acompanhar bem, que houve o fechamento de todo o comércio, todos os serviços não essenciais foram fechados, as escolas, as fábricas, durante 3 semanas. O relaxamento dessas medidas mais rígidas começou no final de abril, com a reabertura de pequenas lojas. E aí, aos poucos, a rotina foi retomando, mas assim, com muitos cuidados, né? O uso de máscara, regras de distanciamento. Atualmente, salões de beleza, academia e restaurantes já voltaram a receber clientes, mas, como eu disse, com essas regras, uso de máscara e distanciamento. Além disso, é obrigatório usar máscara nos transportes públicos e nos táxis. Os museus também reabriram, mas, por enquanto, cinema, teatros e casas de shows permanecem fechados. Uma coisa interessante, Luiz, que eu queria trazer aqui para vocês e para quem está assistindo a gente, é que o governo da Alemanha criou um aplicativo para monitorar os casos de Covid-19 aqui no país. Ele funciona via Bluetooth e registra dados de todos os usuários que chegam próximos de você. Assim, quando uma pessoa é diagnosticada com o novo coronavírus, esse sistema envia um alerta para todos aqueles que estiveram próximos dessa pessoa. E assim, é possível que essa pessoa possa ir fazer um teste e saber se ela está ou não contaminada. As ações aí na Europa, elas são coordenadas? Todos os países estão tomando as mesmas medidas? Ou cada país tem uma linha de atuação? A União Europeia buscou uma união, mas acabou que cada país fechou as suas fronteiras, as fronteiras ficaram fechadas desde março, foram reabertas só agora no último dia 15 de junho, para as fronteiras entre os países da União Europeia, e cada país determinou as suas medidas, tanto de quarentena, quanto de restrição de circulação de pessoas. Agora, recentemente, no dia 1º de julho, a União Europeia reabriu para outros países de fora do bloco, apenas uma lista de 13 países. O Brasil, os Estados Unidos e a Rússia não estão nessa lista, porque ainda são considerados países em que em que há muito contágio da doença. Então, não é permitida a entrada de turistas brasileiros, americanos, russos e de uma lista enorme de outros países que ainda não conseguiram controlar o contágio do coronavírus. Aqui em Cuiabá, Lívia, deixa eu te contextualizar o que está acontecendo. Apesar da prefeitura, através de decretos, tentar deixar as pessoas em casa, fazer com que as pessoas que não têm necessidade fiquem em casa, ninguém está respeitando a quarentena. Tem um toque de recolher às 8 horas da noite que poucas pessoas estão respeitando. Enfim, não há um respeito a essas regras. O que você teria a dizer para essas pessoas, uma vez que vocês passaram aí por 3 semanas de quarentena bem dura, bem rígida? Como é que foram essas 3 semanas aí? Valeu a pena? Deu certo? Como é que é? Faz um panorama aí para a gente. Com certeza, Luiz. É importante, aí no Brasil, a gente observar exemplos de países que conseguiram
conter a onda e reduzir o número de casos e principalmente não sobrecarregar o sistema de saúde, né? O sistema de saúde aqui na Alemanha é considerado um dos melhores do mundo. E ele, inclusive, ele era criticado antes da pandemia por estar muito inchado, mas foi graças a esse alto número de leitos de UTI que não houve essa sobrecarga do sistema de saúde e foi, inclusive, possível receber pacientes de outros países. O meu recado, eu acho que fica também para as nossas autoridades, porque o que aconteceu aqui na Alemanha, a Alemanha é um país federativo, como o Brasil, em que os estados têm autonomia para tomar suas decisões, quanto à quarentena e quanto a outras restrições, como obrigatoriedade do uso de máscara e etc. Mas aqui houve uma coordenação do governo federal, da chanceler alemã Angela Merkel, com os governadores. Então, houve um consenso entre as autoridades e as medidas foram muito claras, objetivas, e eu acho que isso ajudou a população a ter uma ideia da gravidade do problema e respeitar essas medidas, essas decisões dos governos. Outro elemento que eu destaco aqui foi o pacote de ajuda financeira que foi anunciado pelo governo alemão de ajuda por 3 meses no valor de 15 mil euros, o que fica em torno de 85 mil reais, para todas as empresas, para todas as pequenas empresas que tiveram que fechar as portas durante a quarentena e para todos os funcionários autônomos, freelancers. Essas pessoas, então, tiveram essa ajuda financeira e puderam ficar em casa, então não precisaram sair e se expor e correr esse risco. O Juarez Fiel, que é o nosso fiel escudeiro aqui, especializado em economia, tem uma pergunta na área econômica para você. Pois não, Juarez? Lívia, na verdade, assim, a pandemia começa na Europa, fundamentalmente aí na Alemanha, então, antes que chegue ao Brasil. Hoje nós estamos praticamente, a gente nem sabe onde que está o pico, porque a gente sabe que principalmente Mato Grosso índices assustadores. O que você teria para dizer? O que deu certo na Alemanha e o que deu errado para que a gente possa fazer para ter um resultado de como que a gente deve proceder diante desse quadro catastrófico que está Mato Grosso hoje? Pois são países muito diferentes até pelo tamanho das economias. A Alemanha é uma potência, é a terceira potência mundial e também é a maior economia da Europa, então aqui a situação é bem diferente, também são 80 milhões de habitantes, é um país bem menor do que o Brasil. O que deu certo aqui foi a quarentena, que foi rígida e foi curta. Isso é que eu acho que no Brasil não está dando certo, porque o período necessário, isso não sou eu que estou dizendo, são os especialistas que dizem, né? Porque tem o período de incubação da doença, então não basta a gente ficar uma semana em quarentena e depois reabrir, e depois fechar, e depois reabrir. Então aqui foi uma quarentena muito rígida, mas, na minha opinião, curta, durou 3 semanas. E depois, gradualmente, foi tudo voltando. O governo deixou bem claro para a população que as medidas seriam revistas se o número de casos aumentasse muito. Então, sempre teve essa conta. Eles sempre fizeram essa conta do número de casos com a capacidade do sistema. E, assim, gradualmente foi retomando as atividades econômicas. Eu acho que isso foi o que funcionou aqui e o que talvez não esteja sendo feito de forma tão adequada no Brasil. Na verdade, Lívia, aqui nós temos três poderes assim que disputam par e passo. O judiciário, o legislativo e o executivo. E às vezes um não conversa com o outro, às vezes você recebe uma ordem municipal do prefeito, aí vem a justiça e tranca. Então esse bate-bola aqui, até porque temos umas eleições aqui muito próximo, então parece que não há uma coordenação como a gente teve o privilégio de ouvir na Alemanha. Né? Não tá funcionando. Aqui a bate-bola não tem jogo, não está tendo jogo, não está funcionando. É só na cotovelada. Olha, eu tenho a dizer que aqui na Alemanha também foi um grande desafio, isso não foi fácil, essa coordenação também aqui. E a chanceler Angela Merkel tem sido até muito elogiada porque ela conseguiu fazer essa união, foi muito um papel pessoal dela, um perfil que ela tem
de atuar politicamente. Ela tem um lema de que ela deixa sempre todas as possibilidades em aberto, então ela tem muita capacidade de negociação, ela não coloca nenhuma barreira, ela vai até o fim da negociação, antes de tomar uma decisão, ela conversa muito. Então, esse perfil da Angela Merkel tem sido muito elogiado, ela inclusive que está se preparando para deixar o cargo o ano que vem, ela já estava sendo considerada meio que de escanteio, como eles chamam, né, de pato manco em inglês, aquele político que já não tem mais tanta expressão. Mas com a pandemia, ela retomou a popularidade dela, ela conseguiu avançar 11 pontos de popularidade aqui, ela está com 79% de popularidade, então, e agora ela também está assumindo o cargo à frente da União Europeia, a presidência da Comissão Europeia agora é da Alemanha, é da Angela Merkel, e ela já colocou que ela vai fazer esse mesmo esforço para juntar todos os países da União Europeia para fazer um novo desafio, que agora é a recuperação econômica, que agora é um grande desafio. Aqui na Alemanha, a previsão do governo é que o país enfrente a pior recessão do pós-guerra, com uma queda de 6,3% no PIB esse ano. É um tombo e eles estão se preparando com um pacote, já foi anunciado no mês passado, um pacote de 130 bilhões de euros para ajudar nessa recuperação econômica, ajudar a indústria e os fundos municipais das cidades que têm um grande número de desempregados. Essa recuperação econômica começa imediato, você acredita nisso? Vai ser um processo muito lento e vai exigir muitas medidas. Esse pacote anunciado de 130 bilhões de euros, ele prevê medidas até o ano que vem. Então, vai ser um processo longo, com redução de impostos, com bônus para as famílias, as famílias já estão recebendo um bônus de 300 euros, que é equivalente mais ou menos a R$ 1.800 para cada criança, para garantir que essas famílias não passem por nenhuma necessidade, não fiquem vulneráveis, e também recursos financeiros para resgatar a indústria. Também foi anunciado um bônus para compra de automóveis, porque o setor automotivo é vital aqui para a economia do país, mas ainda assim é um processo muito longo e o governo está abrindo os cofres, está gastando dinheiro para conseguir colocar a economia de pé de novo. Lívia Filadelfo, muito obrigado pela sua participação. Valeu a pena a gente insistir, né? Valeu a pena insistir, foi muito bom conversar com você. Espero em breve tê-la novamente aqui no nosso programa com mais informações, com boas notícias aí da Europa. Muito obrigado, viu? Estou sempre à disposição, Luiz. Muito obrigada a você. Um grande abraço, muita saúde, muita sorte aí para todo mundo. Para todos nós. Conversei com Lívia Filadelfo, ela que é correspondente da TV Cultura na Alemanha, né? E está aí trazendo informações importantes para a gente. Juarez, você viu que ela fala que a retomada econômica vai demorar. O Brasil, com 1.600.000 casos, já está começando a falar em retomada econômica. É apenas um discurso para tranquilizar a população? Então, Luiz Fernando, a Agência Brasil está fazendo o segundo levantamento em menos de 30 dias. E esse levantamento vai a todos os estados brasileiros. A economia de Mato Grosso, segundo a pesquisa dessa agência nacional, o governo matogrossense tem, ele alega que as medidas já vinham sendo tomadas antes da pandemia. Então não dá muita importância. Já disse lá que tem contenção, falou de contenção de despesa, de reforma administrativa, revisão de contratos, a recriação do FETAB e a extinção dos incentivos fiscais. Isso está tudo sendo colocado como ações antes da pandemia. Infelizmente, quando chega no momento da pandemia, você não percebe uma ação diferenciada. Pega-se um histórico, mas não tem-se uma atitude específica para a pandemia. Então, isso é preocupante em relação ao resto do país. Agora, o Brasil, você viu ali, 3 parcelas de 15 mil euros para cada empresa. O Brasil dá 3 parcelas de R$600 e todo mundo comemora.
Pois é, Luiz, mas veja que aí há uma diferença. Ela está falando das empresas. O governo tem um programa com relação às empresas de médio e pequeno porte, muito interessante. Inclusive, ele não dá o dinheiro para a empresa, Luiz. Só que ninguém conseguiu acessar. Não, mas não dá o dinheiro para a empresa, ele vai direto no funcionário. Então, isso é uma segurança baseado nas experiências que deram errados aí para trás. Então, o que acontece? O governo entra nas empresas, mas entra com parte do salário para que não haja demissão. Então, esse foi um programa, teve outros programas que não deram certo, por conta do histórico das empresas também. Então, a dificuldade ainda é achar uma forma de aplicação ou de emprestar esses recursos a juros baixos e com certeza de retorno. Isso cai o spread e aí os juros vão lá para baixo. Olha, eu tenho uma notícia aqui que quero que você assista comigo. O diretor de uma escola propõe solução criativa para a volta às aulas, mantendo o distanciamento social. Um chapéu que serve de régua para as crianças ficarem 1,5 metro, a 1 metro de distância uma das outras. Vamos ver essa solução criativa aí, como é que vai ser. Não, esse aí é o menininho. Esse aí. Essa aí. Ah, é uma foto? É uma foto, eu achei que era um vídeo. Desculpa aí, pessoal. Olha aí, é um chapéu helicóptero. Então as crianças ficam a 1,5 metro, a 1 metro uma da outra. Muito interessante. É isso, nesse momento é inovar, né, Juarez? Exatamente, Luiz. Você viu ali que é extremamente inovador, né? Porque aquela distância ali já está delimitada, ninguém pode chegar. E são ações que nem essa, tipo, que vai viralizando e vai virando uma rotina do novo normal que nós vamos ter que enfrentar. Por falar em escolas em retorno às aulas, o Caio Dias está com a Consuelo Campos, ela que é representante das escolas particulares de Mato Grosso. Caio Dias está aqui, já deixa eu chegar aqui onde eles estão aqui. Caio, bom dia Consuelo Campos, obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Não sei se ela está me ouvindo, Caio. Não está não, ela está sem retorno, mas eu vou passar para ela, Luiz, dar bom dia e obrigado por participar do programa hoje. Então segue da entrevista daí. Então vamos lá. Consuelo, você acha que deveria reabrir as escolas particulares hoje? Então, nós que somos das escolas particulares, a gente tem trabalhado com muito empenho para que ocorra esse retorno das aulas com muita segurança. Que a nossa prioridade é realmente a segurança para as crianças, para as famílias, para todos que frequentam as nossas unidades de ensino. Para a gente é essencial que ocorra a volta, é algo que a gente considera extremamente importante e que a gente está fazendo um trabalho muito sério para que essa questão da segurança, da biossegurança, ocorra de uma maneira muito tranquila nesse retorno às aulas. Falando na biossegurança, quais são os métodos que estão sendo adotados pelas pequenas escolas particulares hoje, inclusive que você está aqui representando, está sendo adotado hoje? A gente está seguindo todos os protocolos que estão sendo orientados pela OMS, pelo Ministério da Saúde, pela Prefeitura local, por todos os que estão fazendo esse trabalho. Então, nós estamos colocando tapete sanitizante, estamos colocando álcool gel disponível em todas as salas. O que mais que a gente está fornecendo? Vamos fornecer máscara para os professores, visores, solicitando que os alunos também usem máscaras e visores dentro dos ambientes escolares. Fizemos afastamentos, né, das mesas. Então, tudo isso está sendo pensado, está sendo abordado e está sendo trabalhado com muito empenho para esse retorno às aulas. Hoje vai ser normal EAD e presencial, você acha que ainda é muito importante para alguns alunos? O presencial é insubstituível. Hoje, o que a gente tem de atividades não presenciais, de movimentos de online ou atividades à distância, está sendo o que a gente pode oferecer para esse momento que a gente ainda está aprendendo a conviver com o vírus, né? Mas não tem como substituir na vida de uma criança a experiência de sala de aula e o convívio social que ele tem com os amigos. Escola não é só conteúdo, é também relacionamento, é também vivência, e as crianças precisam disso bem mais que a gente.
Bom, então, para a gente finalizar, hoje as escolas, a queda de alunos que está sendo bem prejudicada em questão financeiramente, né? Sim, a questão financeiramente hoje preocupa a gente bastante, mas o que mais preocupa para a gente é a questão da evasão escolar, que não está sendo tratada com seriedade. Como também o que a gente percebe é que as crianças que fazem parte das portadoras de necessidades especiais não estão sendo atendidas em momento algum por nenhum decreto, por nenhuma questão que está sendo avaliada ou estudada pelas autoridades locais. Então, a evasão escolar é a nossa grande preocupação. Todas as escolas hoje já perderam mais de 20% dos seus alunos, tá? Não só devido ao medo, mas também devido aos problemas financeiros que as famílias estão hoje lidando com elas, né? E a gente quer ter esse acolhimento, entender a nossa comunidade escolar, né? E evitar que esse problema se torne um problema maior no futuro. Então, o microfone está aberto para poder fazer esse apelo para as autoridades, para que reabram as escolas com todo o cuidado que vocês já estão preparando. Então, a gente quer pedir para que as autoridades tenham um olhar da educação como algo essencial. Vários países já estão indo nesse caminho, nenhum teve retrocesso, nenhum definiu por fecharem as escolas. Tá? Aqui no Brasil a gente já vê esse movimento, Manaus está voltando às aulas essa semana, Brasília já tem um cronograma correto de quando vai acontecer, algumas cidades do Rio de Janeiro. Então não tem por que a gente não discutir esse assunto, a gente não tratar sobre esse tema de um retorno às aulas com protocolos de biossegurança. Então é isso, Luiz. Eles querem que as escolas voltem para que as crianças continuem seus estudos e também da interação social. De volta, eu tenho uma pergunta. Eu tenho uma pergunta para você. Quantos alunos antes da pandemia ocupavam esta sala de aula aí, por exemplo, e quantos passarão a ocupar a partir do momento em que as aulas voltarem, caso voltem? Consuelo, ele fez uma pergunta que quantos alunos tinham nessa sala e quantos irão ter depois de toda essa pós-pandemia? Como eu falo, eu estou representando aqui um grupo de pequenas escolas. Essa minha turma tem 15 alunos, tá? E ao retornar, devem retornar mais ou menos 12 para frequentar a sala, tá? Os 3 vão optar por fazer online ainda por um período, porque se identificam como grupo de risco. Então é isso, Luiz. Redução nas salas de aula é o caminho. Então não houve uma readequação das salas. As salas permanecerão como estão. É esse o formato que eles estão propondo? Ele está comentando também que não houve uma readequação, só mudou poucas coisinhas assim. Não, a gente trabalhou bastante, mudamos muitas coisas. A gente usava trabalhar com centros de aprendizado, que eram as crianças colocadas em grupos, e hoje a gente está visando um afastamento, né, elas trabalharem de maneira individual. A gente está trabalhando todo num pensamento de estar trazendo para eles mais conhecimento sobre a transmissão da doença e como eles podem se proteger. Vai ser uma mudança radical a gente exigir que as crianças usem máscara, tenham a frequência de usar o álcool gel, que estejam sempre priorizando a questão da saúde. Então, assim, é um trabalho árduo que a gente vai estar fazendo, sim. Então é isso, Luiz. De volta aí para o estúdio. Obrigado, Caio. Obrigado, Caio Dias, pelas informações. Eu, particularmente, nesse formato aí, acho que dificilmente as aulas vão voltar. Vai voltar alguma escola a funcionar. Se antes uma sala tinha 30 alunos e ela continua com 30 alunos hoje, está me falando que cadê o distanciamento? Porque a grande preocupação é essa, uma sala que tem 15 alunos, vai ter que ter, as igrejas, por exemplo, estão trabalhando com 30% da capacidade, porque quando foi se fazer esse distanciamento de 1,5 metro por cadeira, a ocupação acabou ficando em 30%. As escolas também vão ter que passar por isso. Então, a questão que eu gostaria, mas vi que nesse momento talvez essa resposta não viesse, uma vez que uma sala de aula com 30 alunos passará a ter 15 ou 10, onde estudarão os demais? Em outras salas? Serão abertas novas salas, novas unidades dessa escola?
Então ainda tem-se muito a discutir, né, Juarez? Na verdade, as informações que a gente tem, que eles vão ter aulas alternadas. Entendeu? Quem estuda na segunda não estuda na terça e assim sucessivamente, porque não tem como as escolas ampliarem o espaço físico. Aí na terça faz via online. Não, quem fica em casa vai no online, mas uma parte presencial é usando sempre no máximo 30%, isso já está praticamente em todo o país. E eu vou falar um negócio para você, a minha filha que estuda online hoje está desesperada, esses dias ela estava chorando, aluna, de saudade dos coleguinhas, falou assim, eu estou morrendo de saudade dos meus coleguinhas, dos meus amiguinhos. Então é o que a professora falou, a escola vai além do ensinar, é interação social, é amizade, enfim, tudo isso e muito mais. 11h45, eu vou por um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente vai falar de Flauta Mágica, esse projeto sensacional, o Gilberto já está com a gente aí, daqui a pouquinho ele vai falar comigo aí, este motociclista, paraquedista, um homem radical, e um ser humano apaixonante. 11h45, eu volto em instantes. Até já. A circulação dos ventos de um sistema de alta pressão atmosférica vai predominar sobre o centro-sul do país nesta segunda-feira. Em áreas de Mato Grosso do Sul, próximas ao Paraguai, a previsão é de sol pela manhã e pancadas de chuva entre a tarde e a noite. Já nas demais áreas do centro-oeste, o sol predomina e não tem previsão de chuva. A mínima prevista em Campo Grande é de 19 e máxima de 32 graus, mínima de 18 e máxima de 36 graus em Cuiabá. A Dani tá lá dentro, tá? Ela tá arrumando tudo pra vocês. Eu ainda nem vi os vestidos. E essa faixa na cintura? Cada uma de uma cor. Vocês estão querendo me trollar, né, gente? Então, dona Norma, a gente não devia ter improvisado nos vestidos, sabe? Agora a gente vai ter que refazer tudo. Como assim? Não vai dar, não. Ultra Farma apresenta Aprender é o melhor remédio. Você já sabe escovar os dentinhos? Adeus sujeirinha, adeus comidinha. Entre os dentinhos é preciso escovar. De cima pra baixo, de baixo pra cima. A língua também é preciso escovar. Quem faz direitinho tem dentes branquinhos. Espanta o mau hálito e não fica com cárie. E mamãe, não esqueça, produtos de higiene bucal e remédios mais baratos é na Ultra Farma. Eu estou aqui lendo a Marlene, é do Sindicato das Escolas, ela mandou aqui para mim o seguinte. Marlene, primeiro eu quero te agradecer, tá? Porque é essa informação que eu estava precisando. Ela diz o seguinte, que haverá rodízio de aula, que é o que o Juarez falou. Obrigado, Juarez. As salas serão divididas e a proposta é sala com 6 alunos. Sala com 6 alunos. Então, muito obrigado aí pelas informações. Mas agora, deixa eu falar aqui com o meu querido amigo Gilberto Mendes, diretor musical do Instituto Flauta Mágica. Gilberto, para você eu vou até levantar, viu? Eu ia tirar o chapéu, mas quem tem que tirar o chapéu é você. Não sei por que você está de chapéu aí. Aí, tudo bem. Prazer te receber aqui. Há dias que não nos encontramos, né? Mas sabe que eu sou um fã incondicional do seu trabalho, desse projeto que você... Quantos anos já o Flauta Mágica? Ô Luiz, prazer te ver também, falar com você, meu amigo de estrada, né, das motocadas aí. O Flauta Mágica completou em junho agora 22 anos de atividades que eram ininterruptas e agora, por conta da pandemia, estamos parados aí já 4 meses, né? 4 meses, o que vocês estão fazendo? Como é que você está suprindo a necessidade de aula, essas coisas? Luiz, o Flauta Mágica, assim como todos nós, fomos apanhados de surpresa no início da pandemia, por conta do inesperado, né, que era dia 23
veio o decreto da prefeitura interrompendo as atividades e de uma forma abrupta, sem um projeto, sem um planejamento das atividades. Isso foi extremamente complicado, superar isso, porque essa coisa de aulas online foi uma busca repentina que não estava em nossas previsões de trabalho. Tivemos que aprender como utilizar algumas ferramentas para as aulas online e as piores previsões davam conta de que seriam 15, 20, 20 dias, um mês de aula. E já estamos aí com 4 meses sem aula. O projeto hoje ele é mantido como, Gilberto? Quem que mantém? Como é que funciona hoje essa parte financeira do projeto? Olha, até dezembro do ano passado, nós tínhamos parcerias com instituições privadas, né? O setor privado. Em outubro, nós fizemos um show no Cine Teatro e anunciamos que, dada aquelas condições, nós teríamos que paralisar as atividades do Flauta Mágica. E foi aí que fomos ouvidos pelo Ministério Público Federal, que veio ao Flauta Mágica, se inteirou da situação, fez um estudo de caso, levou isso para análise e acabou entrando como parceiro por meio de recursos oriundos de repatriamento de recursos públicos, né? Então, nós estamos hoje sendo atendidos pelo Ministério Público Federal. Continuamos com uma parceria que a gente já tinha há muitos anos, que é a ProSoja, parceira antiga, e com a AMAD, Associação Mato Grossense dos Atacadistas e Distribuidores, que também é parceiro antigo. Então, são esses 3 parceiros que estão hoje mantendo o Flauta Mágica em atividade. Hoje vocês estão tranquilos, então? Hoje a atividade pode ser desenvolvida de uma maneira bem tranquila? Relativamente, porque o nosso grande objetivo é o trabalho presencial com os alunos. Mas por conta dessa pandemia, e aí entra um problema, Luiz. Vocês agora há pouco enfrentaram o problema aí da qualidade da internet. Esse é um problema sério. A pandemia veio mostrar para nós o quanto somos deficientes nessa nova tecnologia. Quer dizer, não é tão nova, mas não evoluímos muito, né? Então, a qualidade da internet é um fator gravíssimo para o Flauta Mágica. E isso complica ainda mais porque nós trabalhamos com crianças e jovens oriundos de famílias de baixa renda e tal. Então, eles têm limitações de acesso à internet. Então, juntando os 2 fatores, a qualidade da internet que temos com o pouco acesso dos nossos alunos a essa internet, dificulta bastante o nosso trabalho. Você conhece o Weber Almeida? Conheço o Weber Almeida, o Weberson. É o Weberson. Ele adotou esse nome, Weber, depois que ele ficou famoso lá, o lutador de MMA. Ele tem um recado para você aí. Roda para mim. Fala, galera do meu planeta maravilhoso. Para quem não me conhece, eu sou o Weber Almeida. Fui integrante do projeto Flauta Mágica, um projeto sensacional que eu guardo no meu coração. E hoje eu moro aqui na Califórnia, nos Estados Unidos, e sou atleta oficial do Bellator, que é um dos maiores eventos de MMA do mundo. Estou aqui para deixar uma mensagem positiva para vocês, gente. Eu sei que é um momento difícil que a gente está passando aí no Brasil, em todo o planeta, está passando um momento difícil. E mais do que nunca, a gente precisa um do outro agora. Pensamento positivo, vamos se manter saudável, vamos se manter em casa, vamos fazer o que precisa ser feito. Tá bom, gente? Eu conto com a ajuda de vocês. O que precisar, eu tô aqui. Da maneira que eu posso ajudar, eu vou estar sempre contribuindo.
Porque é assim, gente, juntos a gente é muito mais forte. Obrigado, gente. Grande abraço. Fica com Deus. Grande beijo. Tô aqui com a minha máscara, me protegendo também. Gilberto, essa base que você cria aí no projeto cria pessoas preparadas para enfrentar qualquer batalha, né? Mesmo o MMA, não é isso? É verdade, Luiz. Nós temos mais de 6 mil alunos que já passaram pelo Flauta Mágica. Hoje são adultos, pais de famílias, muito bem estruturados, inclusive, e que os seus filhos, hoje, na faixa dos 7, 8, 9 anos, e tem até mais velhos, são alunos atuais do Flauta Mágica, porque os pais, os meus alunos antigos, reconhecem a importância do Flauta Mágica na formação pessoal deles, não só na música, mas também no caráter, nas noções de ética, cidadania, urbanidade, que são valores que a gente trabalha aqui no Flauta Mágica. Você tem o Facebook do Flauta Mágica para acompanhar as atividades, né? Quem quiser acompanhar. Tem, enfim, as redes sociais, né? Para acompanhar vocês. Que nesse momento está tudo paralisado. Nós temos, estamos dentro de todas as redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, e temos um canal nessas redes, e por meio delas a gente está tentando manter as atividades vivas, aprendendo como lidar com isso, escolhendo as melhores ferramentas para produzir os nossos conteúdos. E o grande problema que eu te falei é esse, é a qualidade da internet e a dificuldade dos alunos de acesso a essas tecnologias. Gilberto, obrigado, sucesso para você, meu querido. Conte sempre com a nossa TV, a TV+. Ô Luiz, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando nesse canal e espero que a gente se veja para botar as fofocas em dia. Está andando de moto? Eu ainda estou andando de moto, agora estou com 3 rodas, né? E está saltando de paraquedas? Paraquedas até hoje, normal, uma boa. Então tá bom. Sucesso. É sinal de que está tudo bem, né? Obrigado, querido. Gilberto, valeu, um abraço. Do Instituto Flauta Mágica, aliás, através do Instituto, você acessa as redes sociais. Instituto Musical, Instituto Flauta Mágica, as redes sociais. Juarez Fiel, você tem 30 segundos para dar uma boa notícia hoje aí pra gente. Ó, Luiz, primeiro boa notícia. A receita de vendas de junho cresceram 10,3%, tá? E o mercado financeiro, que está fazendo uma estimativa de uma queda de 6,5%, eu vou fazer um corte aqui pessoal. Eu acho que a gente sai dessa pandemia com um PIB máximo de 4% negativo. É uma expectativa e depois você me cobra lá na frente. Quer dizer, então são 2 notícias boas. 2 notícias. E a que não é muito boa é o déficit de 2,9 trilhões da economia brasileira. Mas olha onde é que vai o dinheiro. 2,9 trilhões é o déficit. Obrigado, Juarez. Bom dia para você. Bom dia para você também em casa. Muito obrigado pela audiência. Se Deus quiser, voltamos amanhã, a partir das 11 horas da manhã, com mais um programa Mais Notícias. Vou deixar você com a música da Raquel Rocha, grande talento, que encerra o programa de hoje. Uma boa semana para você, um bom início de semana. E nos encontramos amanhã, se Deus quiser. Até lá. Assim, como o vento entre portas e janelas, bem assim, doce olhar, sorriso que acalma a alma, bem aqui, tão perto, sem esperar vi um anjo. Se há um lugar sob suas asas, não sei, te desejar é o melhor de mim.
impossível não te querer bem. É assim, todo dia implorando o paraíso, bem aqui, desejando um pedacinho deste céu que há em você. Sem esperar vi um anjo. Se há um lugar sob suas asas, não sei. Te desejar é o melhor de mim. Impossível não te querer.